Para você que está sendo tentado, que está lutando entre fazer o certo e o errado, enfrentando desejos pecaminosos, eu quero compartilhar uma mensagem que espero te encorajar a continuar batalhando para fazer o bem. Não desista de fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Quero falar sobre Noé. Todos conhecemos a história do grande dilúvio que devastou a terra, da arca e dos animais sendo resgatados aos pares. É uma narrativa popular entre as crianças, mas além disso, a história de Noé nos traz lições importantes e alertas para os últimos dias. Em Mateus 24, versículos 36 a 37, lemos: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Quando Jesus fala sobre seu retorno, ele compara esse tempo aos dias de Noé. Então, como devemos entender essa comparação e aplicá-la ao nosso tempo? Noé era um exemplo de fidelidade em meio à corrupção. Noé era um homem justo que vivia em uma época em que o mundo estava repleto de pecado. A sociedade havia se corrompido e o mal se espalhava nos corações de muitos, com as pessoas preferindo seguir seus próprios caminhos. Isso me leva a fazer algumas perguntas sobre os tempos em que vivemos hoje. Estamos em um período onde o pecado domina o mundo. A sociedade tem se tornado cada vez mais perversa e as pessoas insistem em fazer as coisas à sua maneira, ignorando o que é certo. A maldade está presente em nossa realidade atual? À medida que continuamos a reflexão, quero que você pense sobre como eram os dias de Noé e faça uma comparação com o mundo de hoje. Antes do dilúvio, enquanto Noé construía a arca, ele passou anos pregando, alertando as pessoas sobre o julgamento de Deus que se aproximava. No entanto, ninguém deu ouvidos aos avisos. As pessoas ignoraram o chamado ao arrependimento. Agora, pensemos. Quantas pessoas têm acesso ao Evangelho nos dias de hoje, mas escolhem não ouvi-lo? Quantas ouvem a mensagem de salvação, mas optam por ignorá-la? Tenho certeza de que, assim como nos dias de Noé, muitos hoje também não acreditam, simplesmente porque não veem as consequências imediatas do que foi pregado. Quando o dilúvio se aproximava, acredito que Noé tenha sido ridicularizado por muitos, talvez até perseguido. Da mesma forma, hoje, enquanto falamos sobre os últimos tempos, sobre estarmos vivendo na onzeira hora e a proximidade do retorno de Cristo, a Bíblia nos adverte. Em 2 Pedro 3, versículo 3, lemos: Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores com suas zombarias, seguindo seus próprios desejos pecaminosos. Assim, aqueles que aguardam a volta de Cristo terão que enfrentar zombarias e descrença. Para entender mais sobre os dias de Noé, precisamos olhar para Gênesis 6, versículos 5 a 8, que descreve o estado de corrupção na terra. O texto diz: O Senhor viu que a maldade do homem havia se tornado grande na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, os grandes animais e as criaturas que se movem rente ao chão e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. No entanto, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa passagem mostra que, mesmo em meio à perversidade generalizada, Noé encontrou favor diante de Deus. Isso nos lembra que, assim como Noé enfrentou zombarias e resistência, nós também podemos ser desafiados por aqueles que não acreditam na mensagem do Evangelho. Senhor, ao refletirmos sobre isso, podemos entender que a terra estava longe de ser como o jardim do Éden. A Bíblia nos pinta um cenário mais parecido com o inferno na terra, onde a maldade dominava completamente. Não havia padrões divinos ou morais sendo seguidos. Tudo o que era certo foi substituído pela corrupção e pelo pecado. As leis de Deus foram ignoradas e substituídas pela desordem humana. O que antes era considerado errado passou a ser praticado sem reservas.
As instituições estabelecidas por Deus desmoronaram, e a sociedade como um todo estava se desfazendo. Agora, neste momento, faço a mesma pergunta. Ao olhar ao nosso redor, ao observar a sociedade, a mídia e algumas das ações que vemos acontecer pelo mundo, podemos dizer que os padrões de Deus estão sendo mantidos? As morais piedosas estão sendo preservadas? Muitas leis e decisões que presenciamos hoje refletem essa decadência moral. Hebreus 11, versículo 7 nos diz: pela fé Noé, sendo advertido por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam, com temor preparou uma arca para a salvação da sua família. Por isso, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Assim, Noé, movido pela fé e temor a Deus, construiu a arca, o que o diferenciou como um homem justo em um mundo corrupto. Nos dias de Noé, ele precisou construir uma arca para garantir sua salvação. Mas hoje, Deus nos deu uma nova arca de segurança, que é Jesus Cristo. Deus providenciou um caminho para sermos salvos da condenação eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos prontos e dispostos a aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele quem nos salvará do julgamento vindouro de Deus sobre este mundo. Por isso, encorajo você a sempre manter-se em uma posição correta diante de Deus, pois a Bíblia nos alerta que o retorno de Cristo será súbito e inesperado. Duas pessoas estarão trabalhando no campo. Uma, que aceitou Cristo, será levada, enquanto a outra ficará. Duas pessoas estarão moendo no moinho. A que aceitou Cristo será levada, e a outra será deixada para trás. Em Lucas 17, versículo 27, a Bíblia diz que, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então, o dilúvio veio e as destruiu a todas. Assim como foi nos dias de Noé, devemos estar preparados, pois a volta de Cristo será igualmente inesperada. Vivendo vidas despreocupadas, sem reconhecer que seus pecados podem trazer o julgamento de Deus. Se você está me ouvindo agora, saiba que ainda há tempo para se preparar. Ainda há tempo para garantir que sua vida esteja em ordem. Portanto, prepare-se, esteja pronto e permaneça pronto. Viva para Jesus Cristo, não se deixe seduzir por tudo o que este mundo oferece. Viva para Jesus Cristo, arrependa-se e siga o caminho da justiça diante de Deus. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, purifica nossas vidas e fortalece-nos através do Teu Espírito. Pai Celestial, oro para que transformes nossos corações, para que nossos desejos sejam apenas por Ti. Que o Senhor seja o centro de nossas vidas, o único que buscamos de todo o coração. Que tenhamos fome e sede de Tua Palavra. Ajude-nos a nos apegar ao que é bom e a rejeitar o que é mal aos Teus olhos. Querido Senhor, capacita-nos a viver com a mente de Cristo, com uma perspectiva eterna, sabendo que um dia estaremos diante do Teu trono. Obrigado, Senhor. Amém. Agora gostaria de compartilhar algumas palavras com você. Aqui estão algumas escrituras para reflexão. 1 Crônicas 16, versículo 11. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem a sua presença continuamente. 2 Crônicas 7º versículo 14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salmos 9, versículos 9 a 10. O Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que Te buscam. Salmos 27, versículos 6 a 10. Agora a minha cabeça será exaltada acima dos meus inimigos ao redor. No Seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim,
e responde-me. Quando disseste, busque a minha face, o meu coração te respondeu. Tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites o teu servo com ira. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos.